demorou 35 anos para a gente acabar com o VHS. Eu lembro, tem uma história aqui, não sei quem conhece, mas a Telesp tinha um museu na Martiniano Prado, ali em cima, no prédio da Telesp, que eles tinham um museu do futuro lá dentro. E aí tinha uma sala, que era uma sala maravilhosa, era um tubo de metal, tinha umas moças altas, né, com macacão prateado, e no meio dessa sala tinha uma redoma com uma luz azul em cima, e ali dizia, isso aqui é o Museu do Futuro, né? E no meio dessa, né, dentro dessa redoma de acrílico, tinha lá um aparelho que eles diziam que um dia seria o futuro, né? E esse aparelho era o fax, né? E eu lembro de ter ido com a minha escola, né, numa excursão dessas que o professor vai, leva todo mundo, eu fui lá e vi o fax como sendo uma coisa do futuro. Eu falei assim, mas não é possível, como é que você pode passar um documento de um lado e pela linha telefônica o documento vai... Gente, não existe mais, já foi, né? O fax agora ele voltou para o museu do passado agora, né? Porque do futuro já não vale mais. Então, muitas mudanças acontecendo numa velocidade muito rápida. Algumas coisas importantes aconteceram ao longo desses últimos anos. A primeira foi que a capacidade de armazenamento de informação e de processamento, ela mudou numa velocidade gigantesca. Se a gente imaginar, né, esse meu iPhone que eu estou usando para mudar os slides, eu tenho aqui os meus notes, eu sei qual que é o próximo slide e tudo mais, se a gente imaginar que a capacidade desse iPhone, se a gente olhar 40 anos atrás, provavelmente não caberia num computador que ocuparia todo esse palco daqui. Né, e a gente está hoje carregando dentro do nosso bolso, né, um aparelho que ele tem essa capacidade que tinha 40 anos atrás. Isso aqui se transformou numa máquina fotográfica, né, num computador de e-mail, ele faz tudo, né, e também fala. Né, mas a ideia é que, assim, a partir do momento em que os aparelhos começaram a ficar cada vez menores, obviamente isso estimulou um novo ciclo de inovação muito rápido. O jogo que é esse aqui, vocês conhecem, né? Vocês conhecem, o Wii, isso. O Wii, para dar uma noção, alguém tem Wii em casa aqui ou não? Bastante gente tem Wii. O Wii tem mais capacidade de processamento de informação do que tinha a nave Apollo 13 quando foi para a Lua. Dá para dar uma ideia? Assim, não estou falando de 400 anos, gente. Estamos falando de 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Então, essa evolução é que muitas vezes, a gente não percebe que essa evolução tem um impacto muito grande na nossa vida. Né? E a gente tem que realmente repensar a maneira como a gente está utilizando isso e como é que isso pode impactar na vida das pessoas. O que a gente sabe que aconteceu ao longo dos anos é que né, já não existem mais fronteiras. Né? O conceito de ubiquidade, de você estar em todo lugar a qualquer momento, também já mudou completamente. Por quê? Porque a gente tem esses aparelhos cada vez menores, com capacidade maior de processamento, com capacidade maior de conexão, e isso faz com que a relação que a gente tenha com a informação e com a conexão com as pessoas também mude de uma maneira muito radical. Infelizmente, não dá mais para a gente imaginar que para você buscar uma informação, você tem aqui numa biblioteca dessa. Se vocês se lembram, aquela senhora, né, assim, super simpática, ficava atrás de uma mesinha, tinha um fichário, você falava, olha, né, senhora, eu quero fazer uma pesquisa sobre um animal X, ela pegava no fichário, abria, achava o corredor X, né, a prateleira Y. Não dá mais para a gente imaginar a nossa vida sem os buscadores, por exemplo. Eu tenho uma filha de 8 anos que ela não permite mais eu dizer que eu não sei alguma coisa. E a gente está entrando numa geração que é a geração, né, da informação imediata. E toda vez que ela me faz uma pergunta que eu digo assim, eu não sei, eu falo, pai, pelo amor de Deus, pega aí, né, vê aí no seu Google, vê no Facebook, pergunta para alguém. Né? Então, quer dizer, a forma como a gente se relaciona hoje com informação também é muito diferente e vem mudando bastante. A primeira grande onda da internet, né, e foi a onda dos portais. E o que eram os portais na época? O UOL, o AOL, o Terra, o IG. Né, eles tentaram simplesmente traduzir a experiência que a gente tinha com as mídias mais tradicionais, revistas, jornais, televisão e tudo mais, para um ambiente digital, para um ambiente no computador. Né? Então, a relação que a gente tinha era uma relação muito direta, né? Assim, não tinha uma interação muito grande. E quando as pessoas queriam saber sobre a notícia de esportes, por exemplo, você ia num site de esportes. Né? Quando você queria saber sobre o tempo, você vai num site de tempo, assim por diante. Então, era uma relação muito né, unidirecional, não tinha essa coisa que a gente vê hoje da interação com as diferentes plataformas. O que aconteceu? Depois dessa grande primeira onda, começou um surgimento de muito conteúdo, tinha muito conteúdo, muita gente criando esses conteúdos, esses jornais digitais começaram a criar muito conteúdo,
e num determinado momento, você tem que saber como encontrar essa informação. Então vem a segunda grande onda, que é a onda dos buscadores. Foi quando surgiram aí o Yahoo, né, o Google, o AltaVista, etc. e tal, que tinham como objetivo tentar indexar toda essa quantidade de informação incrível que existe na internet e poder te transferir essa informação no momento que você precisa buscar alguma coisa. Agora, lembra que, né, os buscadores eles trabalham com algoritmo, é uma coisa muito fria, e se eu colocar que eu quero, sei lá, almoçar num restaurante em Moema, por exemplo, ele vai me trazer todos os restaurantes e não vai nem considerar se o restaurante que eu quero ir aceita criança, não aceita criança, é bom, tem menu infantil, né? Por isso que qual que é a terceira grande mudança que está acontecendo agora, é que depois desse volume de informação mais fria, mais baseado no algoritmo matemático, a gente começa a entrar numa outra fase da internet, que é a fase onde as pessoas estão no centro dessa grande mudança, né, onde as pessoas começam a se conectar e construir uma internet baseada em informações completamente diferentes. E hoje, quando eu quero almoçar, por exemplo, eu pergunto para meus amigos no Facebook se alguém tem alguma dica, e quando eles me mandam a dica, já sabem que eu sou o Alexandre, que eu tenho 3 filhas, que eu moro ali perto de Moema e tudo mais, então a informação já chega muito mais baseada nas relações que nós temos do que antes, né, desses algoritmos matemáticos. Então, essa é a grande, né, se a gente pensar um pouquinho qual que é a grande revolução, a transformação que a gente está vivendo hoje na internet, é esse, né, de poder construir a internet ao redor dessas pessoas. Mas se a gente olhar na internet lá atrás, a internet sempre foi um ambiente onde a gente navegava sem ter uma identidade real por trás, né? Nós éramos um apelido, nós éramos um número, e você tinha, né, a capacidade de você navegar e conversar e falar na internet, ela estava muito limitada às poucas pessoas que sabiam quem é que era aquela pessoa por trás. E isso está mudando radicalmente. E o que acontecia naquela época? As pessoas podiam falar o que quisessem, podiam, né, detonar outras pessoas, podiam fazer críticas maldosas, porque você, mais ou menos, a gente navegava atrás de um grande anonimato, né? E a grande mudança que está acontecendo hoje é essa. Como a internet começa a ser reconstruída ao redor das pessoas, um dos pontos mais importantes é que a gente tenha o que a gente chama de identidade real, que a pessoa tenha uma identidade por trás.